Final de jogo na Bolívia, 3-1 para o Bolívar contra o Palmeiras. E na minha opinião, pessoal, essa derrota tem nome e sobrenome, que é Abel Ferreira. Eu vou discorrer isso aqui para vocês, vamos ver se vocês concordam, mas eu queria deixar minha opinião a respeito. Bom, galera, começou o jogo, a gente entrou com uma escalação muito alternativa, para não dizer outra coisa. Na minha opinião, eu entendi o Abel optar por não levar os jogadores titulares para esse jogo. Até aí, respeito a decisão, pois temos uma final contra o Água Santa. Agora, eu pensei que o Abel ao menos fosse escalar os jogadores nas posições e não inventar moda como inventou mais uma vez com o senhor Jailson. Então vamos lá. A gente vai a campo, pessoal, com algumas situações que me chamaram a atenção. Primeiro, a gente vai a campo com dois laterais direitos. A gente vai com o Mike fixo de lateral e com o Garcia jogando de ponta. Na minha opinião, o primeiro erro. Pois a gente não pode contratar um jogador por 8 milhões de euros, que é o Arthur, que é um ponta direito a propósito, e colocar esse ponta direito para armar e não na ponta direita. Agora, entrou o Garcia. Qual a lógica da gente colocar o Garcia de ponta direita, um jogador totalmente inexperiente, e não colocar o Giovani, que pode ser considerado tão inexperiente quanto, mas ao menos é um jogador da posição. Então eu não entendi. Aí pode falar, poxa, Rafa, mas é pensando no sistema defensivo. Galera, o primeiro gol do Bolívar sai de uma jogada pela ponta direita. Olha o que absurdo. Esse foi o primeiro erro. Dobrar essa lateral aí, na minha opinião, super errado. Segundo erro, Arthur. O Arthur, galera, ele é um ponta. Ponta direito. Não inventa. Ele joga de ponta direito, ele rende de ponta direito. Não adianta a gente ficar querendo que ele vira camisa 10, meio armador, não adianta. Se o Abel queria colocar um jogador armador, camisa 10, ele mesmo deu entrevista e comentou que o Luiz Guilherme era um armador, era um típico camisa 10. Então que começasse o jogo com o Luiz Guilherme na posição. Não faz sentido essas colocações do Abel. E na minha opinião, a pior de todas, na minha opinião, pior que a dobra de lateral direito, pior que o Arthur de camisa 10, na minha opinião, a pior coisa, continuar insistindo no senhor Jailson. Chega, já deu. Esse ano, pessoal, a gente, hoje é dia, deixa eu até confirmar, hoje é dia 5 de abril. 5 de abril, nós estamos no quarto mês do ano. Me fala um jogo que o Jailson jogou bem, assim, que a gente fala, nossa, agora o Jailson comeu a bola, resolveu o jogo pro Palmeiras. Nenhum. Sempre que ele entra, o time cai. É impressionante essa insistência do Abel nisso. Parece que ele quer, de certa forma, recuperar o jogador de qualquer jeito. Chega. A diretoria tem que dar um basta nisso. Tira esse cara do elenco. Ninguém aguenta mais. O torcedor não dá conta mais disso aí. É ridículo. Não pode. Para. O Jailson deve ser super gente boa. Pô, parece ser brincalhão, bom de grupo, mas chega. Não dá. Não dá pra colocar esse cara numa partida de Libertadores. Pode ser contra o Bolívar, pode ser contra o Cerro, o Barcelona de Guayaquil. Não existe hipótese que colocar o Jailson é uma boa opção. É um absurdo. Vamos continuar. Sistema defensivo, galera, totalmente perdido. Mas aí eu ainda dou um desconto. Porque como a gente tava sem o Murilo, que ainda vai estar suspenso pelo próximo jogo, e o Gomes sendo poupado, porque o Gomes, querendo ou não, ele joga todas as partidas, ainda vai para a seleção paraguaia, então o Gomes merecia um descanso ali até para prevenir lesões. E a gente vai com a zaga reserva, que é Luan e Naves, que, querendo ou não, são dois perdidos. O Luan
já é um perdido que a gente conhece, que parece que não é nem que ele é tão ruim, é que ele chama gol, o Luan é um azar do caramba. E o Naves totalmente inexperiente. Se a gente olha o primeiro gol, galera, o primeiro gol, muita gente falou, eu tenho até grupos de palmeirense, muita gente comentou que a falha em si foi do Luan. Na minha opinião, a falha foi do Naves. Porque o Naves escolhe o passe, erra o passe e dá a oportunidade de contra-ataque para o Bolívar. Aí fala, pô, mas o Luan não deu o bote, ele fica no meio do caminho, ele fica naquele vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Mas ali, galera, quem já jogou bola sabe, o Luan, ele estava sozinho contra 2 jogadores. Então, ele nem poderia largar o jogador que estava com a bola e ir para o meio marcar o cruzamento, porque aí o jogador ia para cima e ia finalizar. E não poderia também dar o bote, porque aí o jogador cruzaria e, consequentemente, faria o gol. Então ele fica nesse meio de caminho para tentar colocar uma dúvida na cabeça do jogador de ataque. Se vocês querem o exemplo disso, contra o Água Santa, pessoal, a gente teve um lance de certa forma parecido, que foi com o Marcos Rocha, e ele faz a mesma coisa. O Zé Rafael perde a bola, o Marcos Rocha fica contra 2 jogadores do Água Santa, um de cada lado, e ele fica nesse meio do caminho, ele fica fazendo esse vai e não vai, para botar a dúvida na cabeça do jogador que tá com a bola. E no jogo contra o Água Santa deu super certo, ele conseguiu evitar o gol dessa forma, o Marcos Rocha, claro. E agora, nesse jogo, o Luan não conseguiu. Paciência. Mas, na minha opinião, a falha em si foi do Naves e não do Luan, pelo menos nesse lance. Agora, se a gente analisar o Luan no decorrer da partida, péssimo. Péssimos lançamentos, não conseguiu dar uma boa saída de jogo, enfim, errou praticamente tudo, galera. Botes errados, poderia sim ter sido expulso também, junto com o Jailson, enfim. Hoje realmente é um jogo para apagar, esquecer. Né? Vamos só tirar algumas lições e esquece isso. Bom, feitas essas observações, galera, eu queria destacar 2 pontos que eu gostei bastante do jogo. Parece estranho, 3-1 contra a gente, eu encontrei 2 pontos que eu gostei. Aliás, 3 pontos. Flaco Lopes, primeiro, mostrou muita vontade, mostrou que pode ajudar esse elenco. Deu tudo certo. Gostei da partida do Flaco Lopes. Brigou, fez pivô, tentou bolas aéreas. Gostei da partida dele. Arthur, não gostei do primeiro tempo dele, porque ele joga armando e ele armando não funciona. Tem um momento da partida que parece que ele vira volante, ridículo. Agora, quando ele cai para aquela ponta, ele teve 1 ou 2 lances só, teve 2 lances só, que ele cai para a ponta direita e aí a gente vê o melhor do Arthur, que consegue uma finalização perigosa. Então, esse foi um ponto positivo do Arthur. E o terceiro ponto positivo, na minha opinião, foi o volante Richard Rios. Entrou, deu outra dinâmica para a partida. Ele entra num momento que a gente estava com um jogador a menos e ele consegue, de certa forma, suprir a ausência do Jailson, né? Não que o Jailson faça muita falta, mas é um jogador a menos, então fica sobrando aquele espaço ali. E o Richard Rios conseguiu suprir bem ali, ele teve jogadas de ataque, é um jogador ousado e eu gostei sim do que eu vi do Richard Rios hoje. Espero sim que ele tenha mais oportunidades, porque esse moleque joga bola. Falando em moleque que joga bola, eu queria deixar uma observação aqui, galera, que eu acho que até eu queria entender. Eu não tenho relevância para isso, eu queria que quem tivesse relevância para isso fizesse essa pergunta, que é por que raios o Abel nunca coloca o Giovani? Galera, olha o jogo de hoje. O Abel teve diversas oportunidades para colocar o menino Giovani e em nenhuma ele colocou. Ele começa com Garcia, lateral da base, improvisado de ponta, para não colocar o Giovani. Depois ele muda aquilo ali, tira o Garcia, porque o Jailson foi expulso. Cara,
Que lambança. Que show de horrores que a gente viu hoje, sinceramente. Hoje, na minha opinião, o pessoal tinha falado bastante, o jogo contra o Água Santa foi o pior jogo do Abel. Na minha opinião, foi hoje. Porque eu não entendi nada que ele quis fazer, tá? Então, eu gostaria de entender. Aí chega no final da partida, galera, faltando uns 5 minutos pra acabar, né? Pra chegar nos acréscimos. Aí ele me tira o Breno Lopes e coloca o Navarro. Eu fiquei olhando aquilo ali e falei, pô, vou até começar a gravar o vídeo já, o Abel tá me ajudando, porque tá tarde. Aí eu já vou gravando o vídeo, porque com o Navarro no jogo a chance da gente empatar é mínima. Mínima. Ele tira o Breno Lopes e coloca o Navarro, em vez de colocar o Giovani. Ah, me desculpa, gente. Eu queria entender realmente o que o Giovani fez pro Abel. Não consigo entender. As partidas que o Giovani entrou, ele entrou bem, desempenhou bom futebol. E com o Abel, parece que com ele a gente tem, por exemplo, Jailson, Navarro, Atuesta, Bruno Tabata. Esses caras, parece que eles têm passe livre para errar dentro do Palmeiras e continuar ganhando chance após chance. O Giovani não, o Giovani entra, joga bem e ele recebe de recompensa banco. Então não faz sentido nenhum, tá? Então, eu queria destacar isso. Óbvio, galera, não é terra arrasada. Faz parte. Perder faz parte. Mas perder do jeito que a gente perdeu tem que ser estudado e tem que melhorar para não acontecer de novo. Temos uma partida importante agora no domingo contra o Água Santa para tentar desfazer a... Como é que eu vou dizer? Tentar desfazer o erro cometido no domingo passado. Não estou pedindo fora Abel. Veja, antes de me xingar, lembra, eu não estou pedindo fora Abel, mas é o que eu sempre falo, galera. Do mesmo jeito que a gente elogia quando tem que elogiar, a gente vai criticar quando tiver que criticar. Esse é meu jeito de fazer canal. Se vai dar certo, se vai dar errado, eu já não sei. Aí é outra história, mas o meu jeito é esse. E eu vou criticar quando eu achar que tem que criticar. E hoje o Abel, na minha opinião, foi o principal responsável pela derrota do Palmeiras por 3-1 contra o Bolívar na Libertadores, tá bom? Volto a dizer, não estou pedindo fora Abel. Acho que o trabalho dele do Palmeiras é exemplar, mas hoje, em específico, hoje, ele fez tudo errado. Tudo, tudo. Ninguém entendeu o Abel. Eu tô num grupo de palmeirenses que tem 660 palmeirenses, galera. Ninguém entendeu o que o Abel fez. Ninguém. Então não tem lógica a gente não criticar. Do mesmo jeito que eu já fiz críticas à Leila Pereira quando eu achei que ela fez coisas erradas e fiz elogios quando ela trouxe o Arthur, por exemplo, eu vou criticar e elogiar também o Abel Ferreira. O Abel Ferreira não está imune a críticas, tá bom? E quando ele trabalhar errado, a gente tem que falar assim, tá? Recado, beba água. Beba água para acalmar. Desculpa pela voz, viu, pessoal? Tô meio rouco. Minha voz ainda tá voltando, até por isso eu não gravei vídeos ontem. E é isso. Se gostaram da análise, escreve aqui embaixo. Se não gostaram, coloca aqui também. Só que antes de falar que eu tô pedindo fora Abel, vê o vídeo até o final, tá? Vê o vídeo até o final que é importante. Tá certo, galera? Valeu, avante palestra, fui e até a próxima.